Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem, que tenham passado uma ótima semana, com muita luz, com a paz de Deus, com as bênçãos de Jesus e Nossa Mãe Maria. Sejam bem-vindos a mais um episódio das Cartas de Paulo. Como vocês se lembram, no episódio passado terminamos com a vida de Saulo e Paulo, né? Com a morte dele. E nós vamos começar agora com a introdução, que esperávamos que era pequena, mas não é. Como tudo na vida de Paulo, tudo é grandioso, é majestoso. E hoje nós vamos começar com a introdução das cartas de Paulo, tá? Nós vamos explicar como foi montado as cartas de Paulo, né? A história das cartas de Paulo. Como já falamos no episódio passado, existe uma cronologia correta, né? Uma forma certa de se ler as cartas de Paulo. E hoje nós vamos começar por essa explicação, ok? Então sejam todos bem-vindos em mais um episódio. Eu espero que vocês compartilhem, que vocês propaguem, né? Essa informação maravilhosa que é a vida de Paulo e de Saulo, e essas cartas maravilhosas, que por muitos é considerado o segundo evangelho, que vocês deem o like, como a Kelly falou, né? Se inscrevam no nosso canal, tem muita informação maravilhosa, tem o nosso evangelho às segundas-feiras, temos o estudo do livro e temos as nossas entrevistas maravilhosas. Então sejam todos bem-vindos e vamos para a nossa oração inicial. Vamos agradecer a Deus, Pai, a Jesus, nosso Mestre, Maria também, a toda a espiritualidade, a todos os que nos assistem neste momento de estudo, de aprendizado. Vamos agradecendo, que seja muito proveitoso o estudo de hoje, que possa trazer muitas elucidações a todos nós. E a gente vai dar início agora com as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos dar início aqui, né? Comentários das cartas de Paulo. Explicando que nós vamos usar dois livros que foram, né? Foi tirado o estudo desses dois livros. O Evangelho por Emmanuel, que ele vai fazendo, né, comentários às cartas de Paulo, e as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Essa carta do plano espiritual é da Joana? É da Joana, é do livro Evangelho por Emmanuel e comentários da carta de Paulo. Isso. Tá. Uma carta do plano espiritual. O Novo Testamento constitui uma resposta sublime de Deus aos apelos aflitos das criaturas humanas, constituído por 27 livros que são os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas do apóstolo Paulo, uma carta de Tiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João e uma carta de Judas e o Apocalipse de João. A obra inspirada pelo Senhor Jesus, que vem esse aqui já é início da carta, tá? A obra inspirada pelo Senhor Jesus, que vem atravessando os 2 primeiros milênios, sob acirradas lutas históricas e teológicas, podem ser consideradas como um escrínio de gemas preciosas que rutilam sempre quando observadas. Negada sua autenticidade por uns pesquisadores e confirmadas por outros, certamente que muitas apresentam-se com lapidação, muito especial, defluente da época e das circunstâncias em que foram grafadas em definitivo, consideradas algumas como de natureza canônica e outras
deuterocanônicas. São definidas como alguns dos mais lindos e profundos livros que jamais foram escritos. Entre esses, o Evangelho de Lucas, portador de beleza incomum, sem qualquer demérito para os demais. Por diversas décadas, o nobre espírito Emmanuel, através do mediunato do abnegado discípulo de Jesus, Francisco Cândido Xavier, analisou incontáveis e preciosos versículos que constituem o Novo Testamento, dando-lhe a dimensão merecida e o seu significado na atualidade, para o comportamento correto de todos aqueles que amam o Mestre ou não conhecem, sensibilizando os leitores que se permitiram penetrar pelas luminosas considerações. Sucederam-se centenas de estudos, de pesquisas preciosas e profundas, culminando em livros que foram sendo publicados à medida que eram concluídos. Nos desdobramentos dos conteúdos de cada frase analisada, são oferecidas lições psicológicas modernas e psicoterapias extraordinárias, diretrizes de segurança para o comportamento feliz, exames e soluções para as questões sociológicas, econômicas, étnicas, referente aos homens e às mulheres, aos grupos humanos e às nações, ao desenvolvimento tecnológico e científico, às conquistas gloriosas do conhecimento, tendo como foco essencial a transcendente, o amor conforme Jesus ensinara e vivera. Cada página reflete a claridade solar na escuridão do entendimento humano, contribuindo para que o indivíduo não mais retorne à caverna em sombras de onde veio. Na condição hermenauta sábio, o nobre mentor soube retirar a ganga que envolve o diamante estelar da revelação divina, apresentando-o em todo o seu esplendor e atualidade. Porque os ensinamentos de Jesus estão dirigidos a todas as épocas da humanidade. Inegavelmente é o mais precioso conjunto de estudos do Evangelho de que se tem conhecimento através dos tempos, atualizado pelas sublimes informações dos guias da sociedade, conforme a revelação espírita. Dispondo dos originais que se encontram na espiritualidade superior, Emmanuel legou à posteridade este inimaginável contributo de luz e de sabedoria, agora enfeixados em novos livros para uma síntese final, sob a denominação O Evangelho por Emmanuel. Podem ser apresentados como o melhor roteiro de segurança para os viandantes terrestres que buscam a autoiluminação e a conquista do reino dos céus a expandir-se do próprio coração. Que as claridades miríficas dessas páginas que se encontram ao alcance de todos, que as desejem ler, possam incendiar os sentimentos com as chamas do amor e da caridade, iluminando o pensamento para agir com discernimento e alegria na conquista da plenitude. Em Salvador, Bahia, Joana de Ângeles, em 15 de agosto de 2013, no lançamento do livro. Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho, em Salvador, Bahia. Ter trazido o livro, né? Nem pensei. Ele é tão pesado, gente, ele é tão grosso. Ele tem 900 páginas. Então vamos lá. O Novo Testamento, ele é basicamente formado pelos 4 evangelhos, né? Que são o Evangelho do Mateus, de João, o de Lucas e o de Marcos. As cartas de Paulo, as cartas de Tiago, só que não é nem o Tiago maior e nem o Tiago menor. É o Tiago, o irmão de Jesus. 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João, 1 carta de Judas, né? Não. E o Apocalipse do João. Lá nos textos que foram achados em Agnahak e nas cavernas do Mar Morto, foram achados muitos textos, mas esses foram considerados apócrifos, tá? Existem mais evangelhos e existem mais cartas, mas ainda não foram. Não teve comprovação. Mas será que elas não fazem sentido só pela leitura? Então, existe até um capítulo de Elias. Esse capítulo de Elias está, inclusive, no museu em Israel.
enfim, né? Vamos lá. Outra coisa que é muito interessante nessa carta que foi feita pela Joana de Ângeles é quando ela fala que o Emmanuel, inclusive o Emmanuel, esse livro sobre as cartas de Paulo é o 6º livro da coleção. A coleção chama O Evangelho por Emmanuel, tá? Ele se utilizou... Aquele grosso que a gente tem é o 6º? É o 6º. Ele se utilizou dos originais que estão salvos na espiritualidade. Está escrito aqui, ó. Dispondo dos originais que se encontram na espiritualidade superior, Emmanuel ligou à posteridade este inimaginável contributo de luz e de sabedoria. Está lá atrás, nesse parágrafo. Tá? Então, é assim, Emmanuel pegou todos os evangelhos que foram escritos e ele comentou. É por isso que dá 900, porque eu vi, tem ali algumas explicações que ele vai também tirando dos outros livros que o Chico psicografou, certo? Exatamente. Mas é que eu lendo, que eu costumo, eu até brinquei com a Débora outro dia, né? É o meu café com Emmanuel, tem o café com Deus. É o meu café com Emmanuel. Eu abro lá e leio um trecho, né? Eu vejo que tem muitos. Aí eu fico me perguntando, eu falei, gente, mas é muita coisa, né? Será que tinha tanta coisa no Vinha de Luz, naqueles outros, né? Não. Agora se lembra da ligação de Paulo de Tarso com Emmanuel? Então, né? E aqui a Joana, ela conta, né? Ele cita tanto Paulo de Tarso, né? Por quê? Porque, né, Públio Lentulus estava lá, ele conheceu Jesus, ele soube do Evangelho, ele virou cristão, ele estudou o Evangelho, né? Emmanuel foi padre. Mas uma parte deles naquela época, ele estudou não tudo, né? Não tudo, né? Isso, ele foi padre, então ele tem uma relevância muito grande com o Evangelho. E ele tem acesso aos originais, que está guardado pela, né, que está guardado pela espiritualidade. Porque a gente nunca pensou nisso. Não. Né? E eu ainda comentei. Eu ainda comentei com as meninas na segunda-feira. Por que a gente nunca pensou nisso? Né? Que a espiritualidade tem os originais. Então, a espiritualidade tem os originais. Então, Emmanuel teve acesso aos originais. Quer dizer que a gente também não tem eles aqui na Terra, né? Mas... Né? Então, temos na espiritualidade, e aí a Joana abre a Cartas de Paulo com essa carta psicografada por Divaldo, né? Contando sobre essa coisa maravilhosa que Emmanuel fez, tá? Aí vamos ao prefácio do livro. Bora lá. Prefácio. O Novo Testamento é a base de uma das maiores religiões do nosso tempo. Ele traz à vida os ensinos de Jesus da forma como foram registrados por aqueles que, direta ou indiretamente, tiveram contato com o Mestre de Nazaré e sua mensagem de amor que reverbera pelos corredores da história. Ao longo dos séculos, esses textos são estudados por indivíduos e comunidades com o propósito de melhor compreender o seu conteúdo. Religiosos, cientistas, linguistas e devotos de variados credos lançaram e lançam mão de suas páginas, ressaltando aspectos diversos que vão desde a história e confiabilidade das informações nelas contidas até padrões desejáveis de conduta e crença. Muitos foram as contribuições que ao longo de quase 2000 anos surgiram para o entendimento do Novo Testamento. Esta, que agora temos a alegria de entregar ao leitor amigo, é mais uma delas que merece especial consideração.
Isso porque representa o trabalho amoroso de dois benfeitores que, durante mais de 70 anos, se dedicaram ao trabalho iluminativo da senda da criatura humana. Emmanuel e Francisco Cândido Xavier foram responsáveis por uma monumental obra de inestimável valor para nossos dias, particularmente no que se refere ao estudo e interpretação da mensagem de Jesus. Os comentários de Emmanuel sobre o Evangelho encontram-se distribuídos em 138 livros e 441 artigos publicados ao longo de 39 anos nas revistas Reformador e Brasil Espírita. Por essa razão, talvez poucos tenham a exata noção da amplitude desse trabalho, que totaliza 1.616 mensagens sobre mais de 1.000 versículos. Além dos comentários aos versículos, as passagens presentes no livro Paulo e Estevão, que fazem paralelo ao texto de Atos dos Apóstolos, constituem um inestimável material de estudo sobre o Evangelho. Todo esse material foi agora compilado, reunido e organizado em uma coleção, cujo sexto volume é o que ora apresentamos ao público. Essa coletânea proporciona uma visão ampliada e nova do que representa a contribuição de Emmanuel para o entendimento e resgate do Novo Testamento. Em primeiro lugar, porque possibilita uma abordagem diferente da que encontramos nos livros e artigos que trazem, em sua maioria, um versículo e um comentário em cada capítulo. Neste trabalho, os comentários foram agrupados pelos versículos a que se referem, possibilitando o estudo e a reflexão sobre os diferentes aspectos abordados pelo autor. Em segundo lugar, porque a ordem dos comentários e passagens paralelas obedece à sequência dos 27 textos que compõem o Novo Testamento. Isso possibilitará ao leitor localizar mais facilmente os comentários sobre um determinado versículo. O projeto gráfico foi idealizado também com esse fim. A coleção é composta de 7 volumes. Parabéns. Ele vai comentando, né? Ou seja, o primeiro volume ele comenta comentários ao Evangelho de Mateus, no segundo, comentários ao Evangelho de Marcos, no terceiro, comentários ao Evangelho de Lucas, no quarto, ao Evangelho de João, segundo João, né? O quinto volume, comentários aos Atos dos Apóstolos, e o sexto, comentários às cartas de Paulo. E ainda tem o sétimo, hein? Comentários às cartas universais e ao Apocalipse. Nossa, onde a gente acha esses volumes, hein? Bom, vamos lá. Em cada volume foram incluídas introduções específicas com o objetivo de familiarizar o leitor com a natureza e a característica dos escritos do Novo Testamento, acrescentando sempre que possível a perspectiva espírita. Neste volume foram incluídas 15 introduções, uma para o conjunto das cartas e uma para cada uma das 14 cartas atribuídas a Paulo de Tarso. Caramba, então tem bastante mesmo, hein? Olha, em 2015, em 2014, eu fui para o Congresso Espírita em João Pessoa. Lá eu comprei o Evangelho segundo Mateus. Então eu tenho o Evangelho segundo Mateus. Eu tenho o primeiro, tá? Agora eu tenho o Evangelho, comentário sobre as cartas. Aí você vê a quantidade de vezes que o Emmanuel citou os Evangelhos, né? 1616. Senhora, não tinha ideia. Também só tinha que um ou dois livros daqueles pequenininhos lá do Chico. Não tinha noção que era tudo isso, não. Pois é. Aí você vê 441 artigos. Artigos. E como foi para achar esses artigos, será? Na revista Reformulador e Brasil Espírita. Mas elas como agora? Né? Deve ter, eu acho que hoje em dia deve ter muita coisa digitalizada. Né? Deve ter muita coisa digitalizada. Só com Emmanuel. Então dá 900, né? Quer dizer, não precisa só da carta de Paulo. 138 livros, só com Emmanuel. Sem contar com André Luiz. 138 livros, só com Emmanuel. Né? O trabalho que o Chico fez não... 70 anos. Quantos anos vai aparecer outro? 70 anos. Né? Eu fico me perguntando por que essa ligação tão
grande, assim, porque esse trabalho tão... Será por... O que foi que Jesus mesmo disse para Pedro? Então, Por que te incomodas que eu queira que ele viva? Até que eu volte. não é assim o peso da consciência, não, né? Não. Até porque não foi, o Emmanuel fez bem diferente. Foi diferente, Paulo. Foi mais uma questão familiar do que um todo dele sair perseguindo. Não. João, essa era a missão de João. Fazer com que Pilatos ele estava na... Sim, ele estava lá, ele tentou fazer que Pilatos não tomasse Isso essa porque ele situação. não tinha se convertido. A Né? própria esposa de Pilatos disse para ele que não era para ele fazer nada contra Jesus, né? Na realidade, a Flávia, na realidade ela já era cristã, ela já tinha se convertido, já. O Pilatos ele ficou ali entre a cruz e a espada. Ele não tinha muito o que fazer também. Agora, João, essa era a missão de João, né? João tinha que voltar muitas vezes, porque ele tinha que continuar com o evangelho. Por isso que ele era João Evangelista. Faz sentido, hein? Por isso que ele era João Evangelista. Agora vem cá, por que Emmanuel vai fazer aqui de novo? Por quê? Porque ele também é o propagador do evangelho. Então, mas olha tudo isso. Agora deve vir outras coisas. Exatamente. E aí eu te lanço mais uma bomba. Divaldo morreu faz o quê? Então, 10 dias? 10 dias. Parece que Joana já reencarnou. A Joana reencarnou. Assim como foi com Emmanuel e com o Chico, parece que Joana já reencarnou. Trocou. Já trocou também. Será que vem, hein? Aí a gente fica pensando assim, ai, não quero voltar mais não. acho que é igual aquele desenho de São Pedro, né? Como a gente vê na internet. Quem é você na fila do povo? A gente é um grãozinho de areia. Não reclama, agradece ainda. E reza para que seja logo. Olha lá, vamos lá como é que foi feito o livro. Metodologia. O conjunto das fontes pesquisadas envolveu toda a obra em livros de Francisco Cândido Xavier, publicada durante a sua vida. Todas as revistas Reformador, de 1927 até 2002, todas as edições da Revista Brasil e todas as edições da Revista Brasil Espírita. Porque o Chico morreu em 2002, né? Não, você vê, de 2007 a 2002. Louco, é muita coisa. Vamos lá. Dos 412 livros de Chico Xavier publicados durante a vida de Chico, foram identificados 138 com comentários de Emmanuel sobre o Novo Testamento. A equipe organizadora optou por atualizar os versículos comentados de acordo com as traduções mais recentes. Isso se justifica porque, a partir da década de 70, os progressos na área da crítica textual possibilitaram um avanço significativo no estabelecimento de um texto grego do Novo Testamento que estivesse o mais próximo possível do original. Esses avanços deram origem a novas traduções, como a Bíblia de Jerusalém, bem como correções e atualizações de outras já existentes, como a João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, conhecida pela sigla ARC, Almeida Revista e Corrigida. Todo esse esforço tem por objetivo resgatar o sentido original dos textos bíblicos. Os comentários de Emmanuel apontam na mesma direção, razão pela qual essa atualização foi considerada adequada. Na data de publicação desse sexto volume, a tradução de Haroldo Dutra Dias das cartas de Paulo não havia sido publicada, e por isso tivemos que optar por outra tradução em língua portuguesa.
Das várias opções existentes, escolhemos a Bíblia de Jerusalém, em sua edição revista e ampliada em 2002. Duas razões levaram a essa escolha. A primeira é que ela é o resultado do trabalho de uma comissão de tradutores e estudiosos. A segunda é que se trata de tradução mais utilizada nos meios acadêmicos. Nas poucas ocorrências em que essa opção possa suscitar questões mais complexas, as notas auxiliarão o entendimento. Foram incluídos todos os comentários que indicavam os versículos de maneira destacada ou que a eles faziam referência no título ou no corpo da mensagem. Os textos transcritos tiveram como fonte primária os livros e artigos publicados pela Federação Espírita Brasileira. Nos casos em que o mesmo texto tenha sido publicado em outros livros, a referência a esses está indicada em nota. Então, gente, qual é o problema? A Bíblia de Jerusalém é a mais que tem as informações mais corretas, tá? E por que a tradução do grego? Porque existe a tradução do grego e existe a tradução do latim. A tradução do grego também é a mais correta que tem, tá bom? A tradução do latim, ela não é tão perfeita quanto a do grego, tá? Então, por isso que a maioria das pessoas preferem a tradução do grego. Acima da Bíblia de Jerusalém, a mais correta que tem é a Bíblia de Alepo, mas ela, no momento, ela está meio que perdida, tá? Ela, por conta das guerras da Síria, ela está meio que perdida. Então, a Bíblia de Jerusalém é a referência mais correta que tem, tá bom? Pela facilidade de tradução também ou não? A do grego é a que é a mais fácil. A história do projeto. O Evangelho por Emmanuel. Esse trabalho teve 3 fases distintas. A primeira iniciou em 2010, quando surgiu a ideia de estudarmos o Novo Testamento nas reuniões do culto no lar. Com o propósito de facilitar a localização dos comentários de Emmanuel, foi elaborada uma primeira relação ainda parcial. Ao longo do tempo, essa relação foi ampliada e compartilhada com amigos e trabalhadores do movimento espírita. No dia 2 de março de 2013, iniciou-se a segunda e mais importante fase. Teresinha de Jesus, que já conhecia a relação através de palestras e estudos que desenvolvemos no Grupo Espírita Operários da Espiritualidade, comentou com o então e atual vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti Sobrinho, que havia um trabalho sobre os comentários de Emmanuel que merecia ser conhecido. Geraldo nos procurou e marcamos uma reunião para o dia seguinte na sede da Federação Espírita Brasileira, às 9 horas da manhã. Nessa reunião, que era apenas uma relação de 29 páginas, tornou-se um projeto de resgate, compilação e organização do que é um dos maiores acervos de comentários sobre o Evangelho. A realização dessa empreitada seria impensável para uma só pessoa, e por isso uma equipe foi reunida a um intenso cronograma de atividades foi elaborado. As reuniões para acompanhamento, definições de padrões, escolhas de metodologias e análises de situações ocorreram praticamente todas as semanas, desde o início do projeto até a sua conclusão. No final de 2015, uma terceira fase teve início com a pesquisa dos textos paralelos aos de Atos dos Apóstolos presentes no livro Paulo e Estevão, também de autoria de Emmanuel. Esse projeto de pesquisa teve características distintas, pois não se tratava agora de identificar, catalogar e revisar comentários, mas de analisar passagens, comparar textos e reunir relatos semelhantes. Isso resultou em um material que esperamos seja útil para estudiosos e simpatizantes do texto. Destacamos o inestimável trabalho de Larissa Mireles Barbalho Silva nessa pesquisa. Sem seu esforço, dedicação e paciência, ele não teria sido concluído no tempo necessário e a inclusão no 5º volume da coleção. O que surgiu inicialmente uma reunião familiar, composta por algumas pessoas em torno do Evangelho, hoje está colocado à disposição do grande público com o desejo sincero de que a imensa família humana se congregue cada vez mais em torno desse que é e será o farol imortal a iluminar o caminho de nossas vidas.
relembrando o Mestre inesquecível e sua confortadora promessa, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus capítulo 17, versículo 20. Saulo César Ribeiro da Silva, Barueri, dia 23 de outubro de 2017, coordenador desses estudos. E assim começou a coleção O Evangelho segundo Emmanuel, né? O livro, Pessoas não mencionam quantas pessoas foram, né? acho que sim, 29 páginas. Foi uma equipe, ele só fala que foi uma equipe, É. né? Esse Geraldo que ele fala é o Geraldo Lemos. É o Geraldo Lemos? É. Já É. foi presidente da FEB? Não, não é o mesmo Geraldo. O Geraldo, aqui ele fala do Geraldo, é isso. É, aqui é o outro Geraldo. Esse mais embaixo? É. O que o Geraldo, ele tem muito material do Chico, né? Né? Bom, introdução geral às cartas de Paulo. Isso é do livro Esse do Peri. do Peri, né? Do Peri. Esse é outro livro, é o segundo que a gente Isso. falou no início. O Antônio César Peri, Epístola de Paulo à Luz do Espírito. ele tem um livro também que é volumoso. O Peri, ele também faz tradução, que nem o Haroldo Dutra, tá? O Peri fala aramaico. Faz a tradução do coisa também, do grego? Faz. O Peri também faz. O Peri, ele fez um livro sobre o Sermão da Montanha. O livro também é volumoso. E ele também usou a Bíblia de Alepo e de Jerusalém. E ele também fez a tradução. E o livro também é maravilhoso. Eu vi no congresso de João de Pessoa. É lindo o livro. Você tem ele ou você... Não, não tenho. Não tem. Na época não estava pronto ainda. Não, como é que fala? Estava na fase final de edição. Ele deu a palestra. Ele deu a palestra. Imagina dar uma palestra de 1 hora sobre um livro desse tamanho, né? Ainda mais do Sermão da Montanha. Então, você vê, o Sermão da Montanha foi um trecho de toda a passagem. Porque se você for ver o Sermão da Montanha, está no Mateus capítulo 6. Sei. Bem-aventurados. Capítulo 6. Dá um livro desse tamanho. E claro, né, que foi ele que fez sozinho, né? Ele não tem inspiração nenhuma, né? Imagina. Não, imagina. Antônio César Peri sentou e fez ali, né? O estudo do Sermão da Montanha. Inimaginável. Não. Imagina. Introdução geral às cartas de Paulo. As cartas de Paulo endereçadas às comunidades e indivíduos constituem um dos mais importantes conjuntos de textos do Novo Testamento. Desde a antiguidade foram objeto de estudo e reflexão, sendo considerados por alguns como basilares para o entendimento e a prática do cristianismo. Basta que nos lembremos que Marcião de Sinop, 85 d.C. a 160, o primeiro a propor um conjunto de textos canônicos, incluía na sua relação, exclusivamente, 10 das cartas de Paulo e uma versão resumida do Evangelho de Lucas. E isso era o que eles tinham até 1960. E o Evangelho de Mateus, né? Sem adentrarmos nas ideias que Marcião defendia, muitas delas bastante controversas e que o levariam a constituir um isolado número de seguidores, a sua iniciativa refletia 2 importantes aspectos do cristianismo nascente. O primeiro, a necessidade cada vez maior, em função da diversidade de textos que começavam a surgir, de se indicar quais seriam mais fiéis à proposta do Evangelho e, portanto, deveria ser objeto de estudo e reflexão dos cristãos. O segundo, a importância das cartas de Paulo.
Cara, você lendo isso aqui, eu fico me perguntando, será que as pessoas tinham noção tanto assim da importância de Paulo? Você vê, esse Macião, é 85. Paulo já tinha morrido fazia 20 É, anos. minha Nossa Senhora, como, né? Eu não Ele sei nem nasceu em dizer. 85. É, O Macião nasceu em 85. é. Então vamos supor, chegou na maioridade em 105. João já tinha morrido. Já tinha morrido o último apóstolo. Mas é isso que eu fico me perguntando. É aquilo que eu sempre falo, todo episódio eu falo, não é desmerecendo Sendo os os outros apóstolos, apóstolos. mas caramba, que missão grandiosa, né? A natureza das cartas de Paulo precisa ser compreendida nas suas características próprias, a fim de que a sua contribuição para o cristianismo de ontem e de hoje possa ser compreendida e resgatada. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, embora contenham elementos importantes da doutrina cristã, expostos com todo o vigor da inteligência e bagagem que a condição de doutor da lei conferia a Paulo, esses escritos são, sobretudo, cartas. Nesse sentido, a motivação principal está relacionada menos com a construção de tratados teológicos do que com elementos da vivência e da prática cristã. Exceção feita, talvez, à Epístola aos Hebreus e parte da endereçada aos Romanos. Os temas que surgem são frequentemente relacionados ao dia a dia das comunidades. O uso da liberdade, abordado em Gálatas, a organização das comunidades orientada em Tito e A primeira primeira de Timóteo. Timóteo, as expectativas em relação ao retorno de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, o retorno de um escravo fugitivo ao seu senhor, no quase bilhete a Filemon, as condutas no lar e na família em 2 Timóteo e Efésios, são alguns exemplos de temáticas e das motivações desses textos. Como não poderia deixar de ser, encontraremos também nessas cartas registros da vida de Paulo e de seus companheiros de trabalho, de pessoas com quem ele convivia, do confronto com os adversários, de suas viagens e desafios pelas várias localidades por onde passou, compreendendo assim um importante registro biográfico do convertido de Damasco e do cristianismo enquanto movimento nascente. As características e conteúdos das cartas de Paulo deixam entrever que o cristianismo nos seus primórdios, era constituído por pessoas que buscavam servir Jesus, mas que, como é natural, traziam suas dúvidas, suas ideias próprias, nem sempre concordantes com a proposta do Mestre. Interesses louváveis ou não é entendimento mais ou menos limitado da Boa Nova. Lidar com toda essa diversidade a partir de bases cristãs e prover orientações que levassem o Evangelho ao coração, à mente e às ações das pessoas nas diversas posições, dentro e fora da comunidade, era e ainda é o objetivo desses textos. Além disso, o fato de Paulo escrever tanto para comunidades quanto para indivíduos reflete a realidade de que a proposta trazida e vivida por Jesus só pode ser efetivamente internalizada na conjugação dessas duas dimensões, social e individual. Muito embora tenha como pano de fundo a cultura e os aspectos sociais do Império Romano do primeiro século, o conteúdo dessas cartas possui aplicabilidade em contextos muito mais amplos e atemporais. Isso porque os maiores desafios da compreensão e da prática da Boa Nova são encontrados no campo dos nossos sentimentos, ideias e relações. Por isso, esses textos permanecem como fundamentais para todos aqueles que pretendem reviver a mensagem do Cristo em si mesmos e nos ambientes em que se encontram no ontem, no hoje e no amanhã. A ordem que as cartas aparecem no Novo Testamento não reflete sua cronologia, mas principalmente o tamanho de cada texto, dividido em três grupos: as cartas endereçadas às comunidades, as endereçadas a indivíduos e a carta aos Hebreus. É importante destacar também que Paulo é o autor que possui a maior parte de escritos incluídos no Novo Testamento, tanto em número, 14 dos 27 textos são a ele atribuídos, quanto em quantidade de versículos. Dos 7.947 versículos do Novo Testamento,
2.335 são atribuídos a Paulo, compreendendo 29,4% do Novo Testamento. O segundo autor é Lucas, com 27,1%, e o terceiro é João, com 17,7%, considerando o Evangelho de João, suas cartas e o Apocalipse. E vamos combinar que Lucas era aprendiz de Paulo. Ainda assim, aprendiz. Meu Deus do céu, isso é muita coisa. Como cada carta possui elementos próprios, incluímos, antes dos comentários de Emmanuel, pequenas introduções com os seguintes objetivos: familiarizar o leitor com alguns aspectos do texto e dos debates existentes sobre ele, apresentar resumidamente alguns pontos que a perspectiva espírita e o material disponibilizado por Emmanuel agregam ao entendimento e ao debate sobre os textos, despertar no leitor o interesse de ler, reler e estudar essas cartas. Esse último, o mais importante. Muito mais poderia ser escrito, contudo, isso fugiria ao propósito do presente trabalho. Paulo de Tarso e seus colaboradores encarnados e desencarnados foram responsáveis pelo mais extenso trabalho de divulgação da mensagem de Jesus no primeiro século. O testemunho dessas almas abnegadas que abriram mão de todos os interesses pessoais em prol de levar a boa nova aos corações e mentes dos seus contemporâneos, deu origem ao primeiro movimento de disseminação do Evangelho. Por isso, qualquer que seja a corrente religiosa que tenha a pretensão de fazer reviver a mensagem de Jesus, em qualquer época da humanidade, terá nessas cartas um testemunho e um contributo precioso para orientar as suas atividades, com bases em uma comunhão de pensamentos com o próprio Cristo. Nossa gratidão a esses espíritos que, através do suor e trabalho, do sacrifício e da exemplificação, nos possibilitaram compreender o sentido da frase: já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Completamente, nem era ele, acho que não. Sabe qual é a frase? Sabe qual é a frase que eu mais gosto dele? Viver Como é que é? é Dá nós, Maria, que a gente sabe que você sabe, não é? vi- A frase? é Ver é dar um detalhe, uma coisa assim. viver é um detalhe, morrer é É lucro. lucro, é. A gente não ia saber mesmo. Viver é um detalhe, morrer é lucro. De tudo que ele passou, senão... Morrer é lucro. De tanto que ele foi espancado, açoitado, apedrejado, ficou cego, perdeu a noiva, matou o cunhado. Viver é lucro, né? Morrer é lucro. Intensamente, né? Minha Nossa Senhora, até o último suspiro, Até o último suspiro, convertendo gente na prisão, né? né? Foi solto de prisão, viveu de tornozeleira, vamos assim dizer, né? Porque os guardas brigavam entre si para montar, como é que fala? Para montar a guarda na porta da casa dele, porque pediam para ficar lá para montar a guarda. Pediu reunião com César, e César atendeu. E César atendeu, né? Preso, e o César falou: não, pode falar daqui, eu falo com ele. Ele veio, foi do luxo ao... Né? Foi culpado por colocar fogo em Roma. Coitado, tava dentro quietinho lá da prisão, orando. Que vida, hein? Tá explicado. Né? Não é que para os apóstolos tenha sido fácil, não foi. Não quando foi. Jesus foi embora. Mas não foi. olha que ele percorreu. Assim, os apóstolos, eles tiveram o privilégio de conviverem com Jesus, né? Foram ensinados pelo próprio Jesus, né? Jesus moldou eles. Eles viram como era para fazer as coisas, né? Então, eles ouviram da própria boca de Jesus e tiveram o exemplo de Jesus. Paulo foi moldado no ferro e no fogo. Sem nada.
sem Aí nada. que está o mérito, talvez acho que a evolução maior foi dele, na minha humilde opinião. E eu vivo falando aqui, né, na apresentação, o Paulo é o nosso espelho, a gente pode fazer igual a ele. Apaga tudo. Não, acho que a gente não consegue fazer igual a ele. Não, não. Porque se Um você... exemplo a ser seguido. de mudança em Em termos de dificuldade. Porque é aquilo que a gente sempre fala. E no final, quem acaba socorrendo os apóstolos é sempre ele. Engraçado. É sempre ele. Ele não quer o salário, ele não quer o dízimo, ele se autossustenta fazendo tapete, fazendo manta, né? Fazendo tenta. Ele quase se morre afogado, Então, né? Porque ele naufraga, ele tem febres. ajuda os que estão ali com ele no navio, né? Exatamente. O procônsul. E mesmo assim, ele ainda socorre os apóstolos. Os apóstolos vão presos, através dos conhecimentos dele, ele vai lá e consegue que os apóstolos sejam. Da guiar cada um, ajudar a auxiliar cada um. Ele consegue dinheiro para socorrer a casa do caminho. Mesmo estando longe, tá longe, volta para ajudar, para resolver. Quantas igrejas ele fundou? Né? Ele ajuda a fundar a igreja do João. E o melhor de tudo, né? Ele é contra a circuncisão. O grande fariseu é contra a circuncisão. E consegue acalmá-los, né? Para que isso não seja uma questão de disputa, de guerra, de prender mais ainda. Consegue apaziguar essa questão, né? O grande fariseu, aquele que era assim, né? Rígido, a lei até fica contra a circuncisão. porque não tem a necessidade. E aí isso é só um símbolo daquilo que Jesus quis dizer, né? Não é o que entra pela boca, que sai dela. Exatamente. Não é essa prática que vai determinar quem é limpo, quem não é. É o seu interior, é você, é o seu aprendizado. Né? E de todos os apóstolos, acho que o que mais entendeu a mensagem do Cristo foi ele. Pedro ainda foi resistente, né? Ainda teve um pouquinho de... Eles mesmos discutiram com relação a isso, né? Nem eles achavam que tinha que Não. ter essa interferência. E nem achavam que tinha que, né? Mesmo Jesus, no dia da ascensão, ainda comentei na aula essa semana, mesmo Jesus, no dia da ascensão, falando para os apóstolos, leve o evangelho para o mundo. E mesmo assim, eles ainda brigavam pela circuncisão. E quem defendeu isso foi só o Paulo. Não é a circuncisão que vai fazer o cristão. É o que ele vai praticar com aquilo que Jesus deixou. Agora uma provocação. Será Paulo agora um ser crístico? Não, ainda não. Porque. Não, ainda não. Não. Não, porque uma das encarnações dele foi Martim Lutero. Ele ainda continua lutando pela não prática de expressões externas, e sim pelo que foi deixado por aquilo que está dentro do coração. Porque os registros constam que Martim Lutero é uma encarnação de Paulo. Você já tinha falado pra gente já? Já. Desculpa, mal. Não, eu também estou precisando, também estou engasgada. Peguei uma essa semana. Gordinho, vem. Puxa para nós. Ajuda nós aqui, ó. Puxa nós água. Puxa água. Obrigada. Deixa um peitinho pra refrescar. O tempo está seco demais. E tá, viu? Esses dias. O Martim Lutero foi uma encarnação de Paulo de Tarso.
Então, depois disso, não tem registro de outra encarnação dele. Pelo menos não que tenha sido divulgado. Foi em que século? Século de quantos? Não lembro, nem sei. 1800? Na época aí, 1700? Foi na Reforma Protestante, eu não lembro exatamente o século dela. Então, eu não sei exatamente quando foi. Mas, então, assim como João, ele ainda vem trabalhando, né? Quem não reencarnou ainda foi João Batista. João Batista ainda está guardadinho. Aqui é tudo ao dia. Sabe como é que é, né? Hoje eu esqueci dele. João Batista não reencarnou. Sabemos que dos apóstolos, nem todos reencarnaram. Alguns ainda estão guardadinhos lá, né? Alguns assumiram os seus compromissos ao lado de Jesus. Mas, por exemplo, Pedro não reencarnou mais, isso. Lázaro não reencarnou mais. Sim. Ainda estamos alguns, né, milhares de anos disso. Milhares de anos disso, né? Se eles estão há milhares de anos, imagina nós. Mas tudo bem. O importante é um dia de cada vez, viu, gente? Um dia de cada vez. Chegar lá. Um dia melhor do que o outro. Isso é o mais importante de tudo, tá? Não dá pra gente resolver tudo numa encarnação só. O importante é devagar e sempre. Um dia ser melhor do que o anterior. E a gente aprender com os nossos erros. Sim, a gente vai cometer erros, não tem jeito. Mas é a gente ter a consciência de que errou e não cometer ele novamente, fazer diferente. Isso é o principal. E continuar caminhando. E Paulo aprendeu com os erros dele. Ele percebeu que, na realidade, Jesus estava certo, né? Que os sacerdotes estavam errados. Por isso ele se entregou de coração e alma para Jesus. Óbvio, né? Paulo era muito intenso em tudo que ele fazia. E assim como ele era intenso como sacerdote do templo, ele também foi intenso como cristão. O que ajudou muito Paulo foi os 10 anos que ele ficou no deserto. Lá ele aprendeu a humildade, lá ele aprendeu o perdão. Lá ele aprendeu a fazer as coisas no tempo certo. Ele deixou de ser Saulo? Não, claro que não. Mas ele aprendeu a ser Paulo. E isso que foi importante. Porque ele era bem firme, né? Ainda tinha aquela firmeza, né? Sim, sim. Mas ele já não tinha aquela voracidade. Tá um pouco querendo se impor, né? E aí ele aprendeu. Mas ele, apesar de tudo, ele era justo. Em ambas as ocasiões, né? Porque quando ele era um fariseu, ele defendia aquilo que ele aprendeu. Ele defendia as leis de Moisés. É o que ele conhecia como certo. Né? E depois que ele virou cristão, ele aprendeu a defender Jesus e aprendeu a defender o Evangelho e aquilo que ele aprendeu que Jesus ensinou. E aprendeu a defender também, mas já não vorazmente, né? Com amor. Ele aprendeu a defender com amor. E isso é uma outra frase dele, né? Fora da caridade não há salvação. E se em Jesus ele não tivesse encontrado o amor, ele também
E Não aí a teria gente não pode ficado. também esquecer de agradecer ao Gamaliel, né? Gamaliel, Gamaliel, se não fosse ele, né, já estava no caminho dele. Ele né? ali dá um exemplo Porque lá ele fora. levou Gamaliel na casa do caminho Esse aqui, e e Gamaliel ensinou ele que Jesus estava certo. ó, já tinha tomado aquela, né, aquele susto. É, Falar, então, agora que tá tudo normal, ó, vem aqui. pois é. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado e que vocês tenham um ótimo final de semana, com muito amor, com muita luz, com a presença de Jesus. Deus livre. Vamos ver se a gente traz na próxima para vocês gravarem aí. Ah, que legal. Aquele Traz pequeno pra- livro. Mas é gostoso, você vai lendo um capítulo a cada dia, é muito bom. Muito bom. Verdade. Legal. Claro que você vai ler e fala, nossa senhora, não cheguei nem no. Li tudo isso e não tá nem na metade ainda, mas é muito bom. É Verdade. legal, explica direitinho. Bom, ficamos por aqui. Até o próximo episódio, com a graça de Deus. Amém. É, pessoal. Então vamos fazer a nossa oração final. Verdade. Só um final. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, e nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, tão pequeninos, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Até o próximo episódio, pessoal. Fiquem com Deus.